Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. O transporte público tem um enorme potencial como instrumento de transformação social, mas, infelizmente, ainda não é tratado com a prioridade que merece como política pública essencial. O artigo Tarifa Zero, Utopia ou Justiça em Movimento propõe um debate que vem ganhando força em diversas cidades brasileiras e traz o tema da tarifa zero como caminho para a inclusão social e a justiça urbana. Para aprofundar essa conversa, recebemos o autor do artigo e presidente do Sindônibus, Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Fortaleza, Dimas Barreira. Dimas, obrigado por participar mais uma vez aqui do podcast Rio Ônibus e nos ajudar a aumentar aí esse debate na nossa região aqui em cima do tema de tarifa zero, que é uma coisa que vem ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais cidades estão aderindo à tarifa zero e você é dos especialistas que eu considero nesse tema, está sempre atento aí às novidades, às dificuldades de se implantar, tudo tem vantagens e desvantagens, a gente sabe que não existe um almoço grátis, mas você vem nessa frente aí sempre discutindo, trazendo luz sobre o assunto. Então, obrigado por mais uma vez participar com a gente aqui no Rio Ônibus. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço uma oportunidade aqui de a gente debater sobre esse tema tão importante. Nós precisamos levar essa mensagem, né? Então, a gente também aqui aproveita essa oportunidade aqui, aproveitar da sua audiência, né, e do seu fórum aí qualificado para a gente poder falar sobre isso. Muito importante, o Tarifa Zero, como tem já na provocação do próprio título, né, de certa Sim, forma, é muito difícil de implementar e visto até de certa forma como utopia, mas, por outro lado, já existe, e onde ele existe, ele traz muito dado interessante, muita sim, informação importante para que a gente consiga jogar luz sobre essa discussão importante da cidadania, né, do que sim. proporciona a capacidade de mobilidade para toda a população de uma maneira universal. Sim. Então, Dimas, no seu artigo você faz uma analogia sobre como a falta de transporte acessível afeta diretamente o futuro de jovens e famílias inteiras. Na sua visão, o que faz da tarifa zero uma política de justiça social e não apenas um benefício pontual? Bem, Paulo, são vários aspectos, né? Primeiro, só para deixar claro, eu sei que tarifa zero, realmente, quanto maior a cidade, mais difícil, Sim, mas e muitas cidades a gente vê explicações, porque ela tem um diferencial arrecadatório, né? Ela sim, tem ali, por algum motivo, ela é um município que tem uma arrecadação muito fora da curva. Nem sempre. Quando tem compromisso político, vontade política, né? É o caso aqui da cidade de Calcaia, que é um sim, expoente, porque é a maior cidade no Brasil em termos de população e de sim, território sim, que tem o tarifa zero implementado, você não tem lá nenhum diferencial, muito pelo contrário, um município abaixo da média em termos de arrecadação e em termos PIB, per capita, e ainda assim, por esse compromisso, foi lá e fez, né? Não sabia sim. que era impossível, foi lá e fez, né? Não tem essa. Exato, tem, exatamente. E aí, o que é que a gente vê quando a gente fala nisso, né? Veja, eu vou começar porque essa discussão fica sempre, é comum, vou dizer que é sempre, mas é comum ela ficar contaminada por uma leitura ideológica Sim, do que é considerado para cada pessoa a política ideal para um país ou para uma cidade, enfim. sim, sim, Mas o que é que me inspirou a falar nisso? Uma discussão que é, de certa forma, meio inesperada. É uma defesa de um ator americano que é um posicionamento totalmente pró-autorresponsabilidade. Ele defende, e eu não estou aqui fazendo defesa das ideias dele, mas o que ele sim, defende é que cada um cuide de si, cuide do seu futuro. E aí, no meio dessa discussão, uma pessoa fala: Poxa, mas se aquela pessoa que nasce ali, ele é americano, né? E nasce ali num gueto muito pobre, muito tal, como se essa pessoa estivesse condenada. E sim, ele não aceita esse discurso e fala: olha, se ela morar num país autoritário, de ditadura, paupérrimo,
talvez eu aceite esse seu argumento. Se ele mora aqui na América, o ônibus corre todos os dias. Olha como é forte. sim, Ele está dizendo, a pessoa não está condenada a ficar lá naquele gueto. sim, Ele pode sair e buscar o caminho dele. Aí, com isso, eu comecei com toda essa reflexão e percebi esse alcance. Veja, todas as pessoas, quando a gente fala muito, uma coisa que é também área comum, tanto para a ideologia esquerda quanto à direita, né, conservadores e liberais e sim, tal, é que uma coisa que é comum para todos é o seguinte: todo mundo deseja que as oportunidades sejam o mais próximas possíveis, né, que a partida na vida das pessoas seja o mais parecido possível. sem E dúvida. olha, eu, como um privilegiado, que nunca tive limitação, todas as perspectivas de estudos ou de qualquer coisa, qualquer talento, qualquer vocação que eu tive ou que um filho meu teve, ele teve a oportunidade de tentar desenvolver. Sim, Nem sempre é verdade. A pessoa pode nascer numa condição muito difícil, em termos de capacidade financeira muito baixa, está lá isolada numa área da cidade que às vezes é um gueto, quase sem nenhum serviço e tem em algum lugar da cidade algum serviço que possa ajudá-la a desenvolver uma vocação, um desejo que ela percebeu, um talento que ela sim. percebeu, mas não está no bairro dele. E a tarifa é um grande impeditivo para que essa pessoa então possa ir, por exemplo, diariamente. Quantas histórias a gente ouviu daquele talento do futebol que foi descoberto, mas ele tinha que pular a catraca e não sei o quê. Exatamente, que mal tinha, deixava de treinar porque não tinha, não foi para um clube, foi para um clube mais perto, ou tinha que Pois é, abandonar a família na mesma cidade, às vezes, na mesma região metropolitana, ele tinha que morar no clube, porque não tinha o dinheiro pois da é, tinha que passagem para ir morar no voltar para clube. casa. Quando o clube deu essa oportunidade, eu já vi história, Sim, meu pai às vezes deixava de comer para me dar o dinheiro da passagem para ir para o treino, e aí ele foi exato. bem sucedido, mas quantos não tiveram essa oportunidade impedida? Então, Sim, mobilidade é cidadania, é acesso, e é um item muito relevante na capacidade de a gente ter um ambiente mais justo e mais próspero no país para que as pessoas tenham oportunidade. Fizemos aí esse debate inicial, procurando mostrar como é que eu me inspirei sim. nessa. É interessante um ponto que você colocou, porque a gente participa de muitos debates e as pessoas geralmente associam realmente tarifa zero é coisa de esquerda, né? E já fez em Maricá, porque Maricá tem o dinheiro dos royalties, tem isso, tem aquilo. E eu sempre debato, eu participo muito com Edson Santos, que foi vereador no Rio de Janeiro, foi deputado federal, foi ministro e tudo, que é do PT. E é uma pessoa com quem eu discuti a minha vida inteira, porque ele sempre foi um grande crítico das empresas de ônibus aqui do município. E discutimos e discutimos assim sobre operação, sobre aquilo. Então sempre foi um oponente do nosso sistema aqui. E atualmente a gente anda de mãos dadas aí falando sobre tarifa zero. Ele que é o É, grande defensor aqui da política no município, e ele mesmo um dia falou, a gente, quem diria que um dia eu estaria defendendo uma tese junto com os empresários de ônibus e os empresários de ônibus comigo. E fizemos um meia-culpa, conversando já algumas vezes até em público, dele falar o seguinte: olha, eu tinha muito preconceito com relação a vocês, e vocês têm muitas qualidades, têm muitas coisas boas que vocês não divulgavam direito. E eu falava também, olha, algumas coisas que você reclamava, se a gente tivesse prestado mais atenção, tirasse um pouco daquela rivalidade, daquele preconceito, a gente tivesse te ouvido mais antes, talvez a gente não tivesse tanto transporte clandestino, não passasse por certos problemas que nós passamos, porque não ouvimos você que refletiu o usuário. Era a voz do usuário na época. O viés político atrapalhou muito esse entendimento. E hoje a gente senta independente do viés político, com o mesmo trabalho, com a mesma defesa. Então, por isso que o teu artigo ele é fundamental quando coloca. Não é uma questão de ideário político, é uma questão de o que todos nós queremos, uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, e as oportunidades, porque elas estão aí, mas às vezes a passagem, para muita gente, pô, mas uma passagem de ônibus é quatro e pouco, não sei o quê. Para muita gente que não vive o dia a dia desses guetos que você colocou, parece que não é nada. É o preço de uma Coca-Cola. Mas eu vejo, às vezes, eu moro num bairro que é próximo da Barra da Tijuca, mas é distante ao mesmo tempo. E ter um bairro com
uma renda média menor que os outros, que é uma região que eu até brinco que é agrícola, aqui do Rio de Janeiro, que é a Vargem Grande. E eu vejo pessoas andando muito de bicicleta, ali pela região, que é uma região plana e tudo, e eu vejo gente que vem a pé, às vezes 10, 15 quilômetros, porque não tem o dinheiro da passagem. Então, anda, é isso tudo, perde um bom tempo da sua vida caminhando ali, porque não tem o dinheiro da passagem, porque ele não come. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não pensam. Às vezes há um debate acadêmico, um debate político. Não, a gente tem que olhar quem está na base ali, quem realmente vai ser beneficiado por isso. Então, esse pensamento que a gente desenvolve aí no teu sindicato, no nosso aqui, ele é realmente diferenciado. Não é a tarifa zero porque é um modismo político, é porque é uma coisa que a gente realmente acredita. Então, acho que isso faz a diferença, faz com que a gente possa evoluir nisso. Mas então, passado esse momento de reflexão, vou te fazer uma segunda pergunta aqui. Um dos pontos que você destaca também é que a gratuidade pode ser um horizonte, mas os avanços precisam acontecer gradualmente, com subsídios bem direcionados. Que exemplos práticos que você tem acompanhado pelo Brasil que mostram que isso é viável? Você já citou Calcaia, que está do teu lado aí. A gente aqui no Rio discute muito. Eu boto a tarifa zero no ônibus do Rio de Janeiro, mas aqui são muitos modais. Eu tenho trem, tenho metrô, tenho VLT, e a cidade do Rio de Janeiro, assim como Fortaleza, está dentro de uma região metropolitana. É, então, como que a gente consegue? Isso é só para o ônibus do Rio? É para a região metropolitana? Como que você vê esses exemplos aí? O que é que você tem para falar para a gente que, olha, por aí dá certo? Essa experiência eu gostei, acho que funciona bem. Fala aí para a gente. Bem, vamos lá. Assim, quando eu falo utopia, justamente, uma vez eu vi uma pessoa fazendo uma, é, é, uma análise em cima do que seria uma utopia. Ele descreveu mais ou menos uma coisa assim, essa coisa, a utopia como horizonte, né? Ele Sim, está lá, eu estou vendo, eu estou indo naquela direção, mas cada vez que eu dou um passo, ele se afasta um passo. Então seria sim, uma coisa impossível de implementar. Eu acho que já venceu essa etapa de pensar que é impossível, impossível não é. não é. Para cada lugar tem a sua realidade. E eu tenho vários exemplos aqui para falar de como é que se caminha nessa direção. O que eu vejo hoje do Tarifa Zero é que, mesmo onde ainda não está implementado ou não está exatamente implementando um Tarifa Zero pleno, Sim, né, amplo, geral e restrito, você pode ir caminhando nessa direção. Vou dar exemplos. Até 2020, até a pandemia, aqui em Fortaleza e sua região metropolitana, não havia nenhum exemplo de subsídio. O que que havia? Havia um exemplo pequeno em uma cidade da região metropolitana que tinha a sua característica diferenciada, que é o sim, Eusébio, sistema bem pequenininho, que é a tarifa zero, é o TRUI. Não diminui em nada quando eu estou dizendo que a situação é bem pequenininha, porque, na verdade, foi uma questão de ser uma gestão visionária que sim, apostou nesse serviço. Só para fazer um parênteses nesse caso, tem um aspecto muito interessante. Esse município, por que que ele é diferenciado? Porque ele é um município dormitório aqui da região metropolitana, pertinho da sim, cidade de Fortaleza. Eu, por exemplo, sou morador de Eusébio. sim, Esse município se tornou diferenciado. Esse município, ele hoje tem um alto volume, ele é o maior IDH disparado aqui do estado, sim, né, um dos maiores IDHs do Brasil, porque ele tem uma alta concentração de condomínios de padrão, de alto padrão. sim, Então, ele tem muitas casas, e condomínios de alto padrão de pessoas que não demandam nada do município, vão lá e sim, pagam o seu IPTU uma vez por ano, mas não demandam nada do município. sim, Então, isso é uma questão que se tornou ali um vetor de desenvolvimento do município. E quando o prefeito percebeu isso, veja como isso é interessante. A cidade estava naquela fase de transição ali entre uma cidade maior, de mais porte, que viabiliza um transporte coletivo regular, organizado, e ao mesmo tempo difícil de implementar. O que que vem sim, primeiro? Mais passageiro, quando tiver o serviço, o pessoal começa a usar, enquanto não tem, ninguém coloca o serviço. Então ele falou: olha, eu não vou esperar, eu vou colocar o serviço para funcionar. E você tem grandes condomínios lá que foram viabilizados, que era mais ou menos essa coisa como você comentou, sim, um perto e longe, que as pessoas não iam, não compravam, não investiam no condomínio porque não tinha transporte. E se sim. ficasse esperando até que tivesse gente no condomínio para então aparecer o Fica transporte, vazio. fica esperando décadas. Então ele foi Sim, lá e falou: o transporte passa já, independente. Então aí os condomínios todos bombam e tem esse fator importante. Eu achei que era interessante fazer esse comentário, mas vamos lá. sim, Não tinha, fora esse município, não tinha nenhum exemplo, nem tarifa zero, nem subsídio. Os serviços eram
com os tradicionais equilibrados em cima de quem pagava a passagem. O sim, que a gente já tem de avanço? De 2020 para cá, agora é o contrário. Não tem nenhum município que viva só de tarifa. No Brasil, praticamente não há mais. sim, E, de certa forma, isso já é um passo em direção ao tarifa zero. O subsídio não existia, passou a existir. sim. Então, existe uma diferenciação. Quanto é a tarifa que pagaria o custo do transporte, quanto é a tarifa que acharam razoável, Ser cobrada do usuário que vai ali. ser menor, cobra menos do usuário, mas mantém o subsídio para poder pagar essa diferença de custo, senão o serviço colapsa. Então, esse é um passo. Exatamente. Aí você tem dois exemplos que eu vou usar aqui na região metropolitana, Caucaia e Maracanaú. Quais são as diferenças entre essas duas cidades? Os dois têm tarifa zero, são cidades de maior porte e que já tinham serviço de transporte regular organizado antes. Sim, Diferença básica: Caucaia partiu com tarifa zero amplo, geral e restrita. Ele aboliu as catracas. Quem chega lá pega o ônibus e vai andar. sim, Não precisa se cadastrar, não precisa nada. Maracanaú fez um sistema, um modelo diferente. Maracanaú, ele escolheu públicos. Então, ele já sim, tinha um serviço funcionando, regular, organizado, normal, já tinha quem pagava por esse serviço. Ele falou: olha, eu vou escolher alguns públicos. Ele tem lá uma população indígena, ele credenciou essa população para receber gratuidade, ele colocou os estudantes, depois ele colocou o pessoal que está no cadastro único, Bolsa Família. sim, Então, ele também foi colocando tarifa zero, mas não é para todo mundo. É para as pessoas, para os públicos escolhidos, claramente aí com um critério socioeconômico. Alguns sim, bairros que não viabilizavam transporte, ele colocou o transporte gratuito. Diferença entre esses dois modelos. Ambos, a demanda aumentou 4 a 5 vezes, os sim, dois. Só que Maracanaú não perdeu o que ele já arrecadava. Ele só sim. acrescentou público novo. O que ele já arrecadava continua ali ajudando ele com a conta. Aí eu vou dar um exemplo ainda mais criterioso que Maracanaú. Foi feito aqui na região metropolitana de Fortaleza. Foi criada a política do vai e vem livre. Os primeiros públicos contemplados também é por público. Tem os estudantes da região metropolitana, que Sim, moram no município e estudam no outro, e tem os desempregados. Então, o que é que foi criado? Não é simplesmente o público. Além de ser o público escolhido, ele tem limitação de uso. Então, os estudantes têm direito a 2 passagens por dia não cumulativas. sim. Se ele usar 3, ele vai pagar Vai pagar uma. o que ele já pagava, que era meia passagem. E se ele usar só uma, amanhã ele não tem 3, ele tem duas de novo. Continua tendo duas. É Todos os dias casa, ele tem duas. escola, escola, casa. As escolas, escola, casa. É não cumulativo. A política ampla de juventude é relacionada à meia passagem, que ele pode usar mais vezes. Sim, E o desempregado? O desempregado é a pessoa que está no cadastro único, Bolsa Família, e também vai lá no Cine e se apresenta e se cadastra, mostra que ele está desempregado. Essa pessoa, todos os meses, tem direito a um cartão com 40 usos ao longo do mês, não cumulativos. Qual foi a ideia do governo? Mais ou menos o seguinte: se você todos os dias precisar sair para ir tentar uma oportunidade de emprego, fazer um bico, tentar fazer uma entrevista, etc., você você todos tem os dias ali o transporte garantido. 40 passagens por mês. Se você usar 60, 80, 100, aí você Paga a não diferença. está contemplado nessa política. Então você tem muita coisa que você pode fazer. Tem lugares, por exemplo, São Paulo dá o domingo gratuito, ele considera Sim, isso um passo em direção ao tarifa zero. Então você tem muitos passos que você pode fazer. Eu chamo atenção para tarifas menores nos horários entre pico, quando as empresas têm sim, capacidade de dar um pouco mais de conforto de serviço, porque ela está com o serviço contratado e estruturado para atender o pico. Então, você tem sim, muitas coisas que se pode fazer que vão em direção ao tarifa zero. Volto a destacar, o simples fato de pagar uma diferença entre a tarifa de uso e a tarifa técnica, a tarifa que seria de remuneração, já é um passo nesse sentido. é um E grande você passo pode já. ampliar isso para entender mais fácil. Poderia ser R$ 1. Sim, Pronto, eu não vou de graça por algum motivo, por exemplo, considerando que se tem um entendimento de que não pode haver um uso sem participação do usuário. Ok, então vou deixar R$ 1 e pago sim, a diferença, né? sim, Então, sim, são várias formas. Só para te dar um relato interessante, para você ver como essa questão que você falou de restrição a gente às vezes não consegue alcançar. Eu sempre tive comigo, como privilegiado que sou, a gente tem dificuldade, por mais que a gente se esforce para tentar entender o que é que se passa com a maioria das pessoas, sim, a gente pensa que faz isso bem, mas não faz. É muito difícil fazer. A gente tem dificuldade de entender, de calçar o sapato alheio, né? Essa sim, questão sim. empática a gente tem que ir se desenvolvendo. O E eu Arthur da sempre. Távola dizia que a gente só sabe o que já sentiu. O resto a gente pode intuir. A gente vê. É isso aí. E eu, Você vê, olha, tem a minha funcionária em casa, a Jo.
Ela me relata o dia dela na Cidade de Deus, ao tiroteio, ao traficante na porta de casa, a tomadura da polícia, tudo isso, as dificuldades que ela tem no dia a dia de uma família grande, todo mundo correndo atrás. E eu escuto aquilo, mas ela me disse uma vez assim: pô, seu Paulo, o senhor entende, não sei o quê, mas o senhor não vive. Se o senhor tivesse lá, o senhor acordar com um policial dentro da sua sala, mandando você levantar, te revistando e tudo, você nunca passou por isso. Eu, de fato, não. Então, É, você sabe que é ruim, mas você não passou. Na hora que você passar, você vai ver que é muito pior do que você imagina. Desculpa aí é, a interrupção, mas é um é, exemplo disso perfeito. aí. A capacidade de realmente saber o que é uma situação difícil como essa é só quem viveu. Eu Sim, posso até imaginar que eu consigo isso. compreender, mas eu não sei o sentimento, né? O sentimento é só quem viveu. E que eu ia comentar o seguinte: quem era para mim o excluído do transporte? Continua sendo o excluído principal. Sim, É aquela pessoa que não está empregada, ou seja, não recebe o vale transporte e não pode pagar a passagem. sim, Essa pessoa ela está altamente limitada na sua capacidade de exercer a cidadania. A cidade tem muita sim, coisa para oferecer a ela, mas ela não pode alcançar. Ela não tem mobilidade. sim, Só que tem outros aspectos interessantes. Quando você vai entrevistar e conhecer os casos que acontecem nas cidades com tarifa zero, você vê questões surpreendentes. Vou te dar um exemplo chocante. Calcaia, aqui na região metropolitana de Fortaleza, é um município litorâneo, sim. uma das praias icônicas aqui da região, que é o Cumbuco, muito conhecida. Conheço, conheço. Já estive nessa praia. Muito bonita. Muito bonito. E Muito é um bonita. paraíso hoje do kitesurf e Sim, tudo. E é sim, um município muito grande. Calcaia tem 400 mil habitantes, mas a área territorialmente é muito maior do que Fortaleza. sim, E lá, com o Tarifa Zero, uma das entrevistas que conseguiram lá, dos depoimentos, foi uma pessoa que não conhecia a praia. Um cidadão de Calcaia que não conhecia a praia em Calcaia. não conhecia a praia. Eu me lembrei de quando, muitos anos morando no interior de São Paulo, o pessoal fez uma excursão para a praia e muitos trouxeram água do mar na garrafinha para mostrar para a Sim, família, que não conhecia a praia. Já achei aquilo surpreendente, volto a dizer, eu como sim, privilegiado não imaginava que alguém não conhecesse a praia. Agora alguém aqui no município de Calcaia, né? Aí aquilo se ampliou, fui vendo os relatos. Poxa, eu nunca tive restrição de almoçar onde eu quisesse. Então, se eu quisesse passar sim, para dar um beijo na minha mãe depois de trabalhar, se eu quisesse voltar para almoçar em casa, apesar que eu não faço isso rotineiramente, mas eu posso sempre que eu quiser. sim, E as pessoas, não, agora eu volto para almoçar em casa. Eu moro pertinho da empresa, relativamente próximo. Eu sim, tinha tempo, mas eu não podia voltar. Então, eu tinha que levar uma quentinha, às vezes acondicionado de uma maneira indesejável. Enfim, agora eu sim. volto para almoçar em casa. Ou eu posso passar para ver minha mãe, dar um apoio à família antes de trabalhar. Então, meu amigo, é sem limite o Sem tamanho limite, do alcance. não, não, não tenha dúvida. Com quem a gente conversa também com essas experiências, o ganho. A gente tem um exemplo aqui no Rio de Janeiro, bem simples. Dia da eleição. Que o pessoal sai para. Tipo, tiver a gratuidade no domingo de eleição para votar. Mas a quantidade de relatos de pessoas que aproveitaram justamente isso que você falou. Como hoje a passagem é de graça, saiu para votar, mas foi à praia. Saiu para votar, mas visitou um amigo, visitou um parente, foi na casa do filho, foi na casa do pai, porque naquele dia não pagava passagem. Então, o movimento foi muito além do esperado. Por quê? Não foi só o movimento. Eu estimo que o movimento para ir votar tenha sido o menor, porque as pessoas já estão perto, já votam mais ou menos no seu bairro, perto de casa. Mas o movimento que a cidade teve de gente circulando, se visitando, indo aqui, indo ali, porque é um dia no ano que tem gratuidade, no Paulo, Rio isso de é um Janeiro. reconhecimento, é um Então, isso, reconhecimento político. é isso. É um atestado, eles assinaram. Eu sei que a tarifa é um limitador de mobilidade, porque, ora, Sim, se para exercer o direito fundamental da democracia, eles concluíram que tinha que dar um tarifa zero nesse dia, o Brasil inteiro quase fez isso, né, para exatamente. garantir que as pessoas fossem votar, ora, eles reconheceram que eles deveriam separar uma parte maior do orçamento para Sim. fortalecer a mobilidade das pessoas. Exatamente. Bom, te perguntando aqui uma outra coisa. A gente no Rio, até agora, só teve a tarifa zero das 6 da manhã às 8 da noite nos domingos de eleição. Mas há um movimento aqui que fala muito. Iniciativas até da turma da esquerda, não tenha dúvida, mas que são relacionados aos grandes eventos. Por que não fazer o dia do Réveillon com gratuidade nos transportes? Porque as pessoas vão para várias praias,
vão comemorar a passagem do ano? Por que não fazer no carnaval, em que as pessoas querem desfilar, querem ir para cá, para blocos, para tudo? Então, seria uma forma de valorizar esse movimento cultural. Já falam muito, final de semana no Rio de Janeiro, o nosso centro da cidade foi esvaziado, mas tem muitas opções culturais e tudo que ficam. Tem a oportunidade, mas as pessoas não vão justamente por causa disso. Então, por que não franquear os domingos? Que nem fosse o sistema todo, mas o acesso das linhas do centro para que as pessoas possam usar os equipamentos culturais, tudo isso, que ficam vazios porque quem vai é quem tem carro, ou então quem tem condição de pagar a passagem, mas muitas oportunidades são perdidas. Então, você acha que a gente começando pelo dia da eleição, pelos mega eventos, pelo final de semana, também é um caminho para isso? E aí eu te pergunto um outro item também dentro disso. A gente vê muito o município, os municípios preocupados. Olha, a Prefeitura de Maricá, de Calcaia do Rio de Janeiro. Você citou um exemplo aí da região metropolitana de Fortaleza, que já tem a gratuidade que já é promovida pelo Estado, de uma Isso. forma. A gente aqui no Rio de Janeiro tem o bilhete único estadual, que é intermunicipal, que permite que as pessoas tenham um subsídio quando fazem um deslocamento com uma linha municipal, com uma intermunicipal, com duas intermunicipais. Mas eu te pergunto, então, a gente tem exemplos do município e tem exemplos dos estados. Como é que você vê, por exemplo, o governo federal entrando dentro dessa equação? Milita muito na NTU também nessas discussões, acompanha os trabalhos que a nossa entidade conduz aí em Brasília, junto ao Legislativo Federal, ao Executivo Federal. Como é que você vê essa divisão de participação dos entes? A gente aqui no Rio de Janeiro tem um problema que nunca tem alinhamento do governador com o prefeito. Eles estão sempre em posições antagônicas. Então, se um quer uma coisa, o outro não quer. Então, é difícil de sentar para conversar. Como é que você enxerga a participação, por exemplo, do governo federal nessa questão? Ele pode colaborar com a tarifa zero, facilitar a implantação dela nos municípios e nos estados também, para as regiões metropolitanas? O governo federal está sendo inaceitavelmente omisso. Por que eu estou dizendo inaceitavelmente? Porque ele não poderia ser omisso. E eu estou dizendo isso em termos legais, não é uma questão de Sim, convicção pessoal, não. Assim como o trânsito, os municípios e os próprios estados podem atuar infralegalmente, né? Eles vão regular sim, localmente tudo, mas toda a legislação, toda a política, toda a diretriz, ela é nacional. sim, O governo federal tem a mesma prerrogativa, a mesma obrigação quando se trata de transporte, mas ele simplesmente se retirou de cena. Antigamente ainda tinha a estrutura, tinha o próprio JPOT, não tem sim, mais nada. O governo federal, inclusive, se permitiu, né, por legislação federal, criar uma gratuidade para as pessoas acima de 65 anos, que é obrigatória no território nacional, mas nem participa desse custeio, né? sim, Então, esse custo recai sobre o transporte que tem que levar essas pessoas, ele vai ser dimensionado levando essas pessoas em consideração, mas ele não tem a contribuição delas e é repassado para os demais munícipes, sim, sem que o governo federal participe. Então, eu tenho toda uma linha de argumentação por que deveria, mas além de tudo, por que ele não poderia estar fora. Isso na minha leitura, é uma prevaricação do governo federal. Mas vamos lá. sim, Começando por esse ponto, né? Se tem uma gratuidade acima de 65 anos, que é nacional, só por isso ele já tinha que estar participando do custeio. sim, Uma única vez o governo federal fez isso, que foi em 2022, né? No final de 2022, ele veio com um recurso proporcional ao segundo semestre de 2022 sim, para socorrer os municípios naquele momento de urgência para garantia do funcionamento do serviço, né? E que depois deveria ter continuado, ou tem essa discussão no Congresso, mas não continuou. sim. No caso do Rio aqui, até, Dimas, o dinheiro chegou no município, só que o prefeito se apropriou, que era o dinheiro que era para ir diretamente para as empresas, o prefeito se apropriou e colocou no caixa do município, e até hoje não saiu. Ele está com uma ação na justiça para liberar esse dinheiro. Foi pro- E essa ação ela deveria ter consequências não somente para esse dinheiro aparecer para os operadores que estavam suportando a emergência Sim, e justificou a existência desse recurso, mas inclusive contra a própria gestão. Não sei quem era o prefeito à época, mas ele não tinha esse direito, pois é o né? mesmo ainda, continua sendo o mesmo.
É o mesmo É, prefeito pois ainda. é, o dinheiro Então, era claro e expressamente destinado exatamente. aos contratos de serviço de transporte coletivo regular, né? Mas, enfim, Enfim, e era uma vamos. emergência, né? Sim, Justificado na época, a gente teve oscilações de custo do combustível da ordem de 50% em meses, né? Então, assim, exatamente. era muito claro, era expresso na legislação. Sim, Ele era para ter garantido funcionamento e manutenção, né, do serviço. Bom, fora esse ponto, o governo federal ele pode, inclusive, estruturar legalmente para que os municípios consigam produzir novas fontes de arrecadação sim, especificamente para esse setor, né? sim, Então, você pode ordenar melhor o orçamento dos municípios se você tiver, assim como a gente tem garantia para a saúde, garantia para a educação, o transporte é importante entender, a gente pode debater sim, um pouco mais disso adiante, que ele não é uma atividade comercial. Ele não é uma prerrogativa para os concessionários explorarem o mercado de passagens numa determinada cidade. Longe disso. sim, Ele é uma operação, uma concessão, um serviço público essencial, né, e que é totalmente regrado pelo seu contratante, seja o Estado ou seja o município. sim, Então, os operadores são meros operadores, eles não definem que tipo de serviço, quem paga, quem não paga, quanto paga, eles não definem nada disso. Tudo isso é o sim, contratante. Então, precisa ser apoiado, inclusive, com melhor instrumentação legal, que precisa partir do governo federal e todas as instâncias precisam participar. Basta você ver, para finalizar, a gente não precisa aprofundar, mas uhum, basta você ver funcionando o Sistema Único de Saúde, basta você ver funcionando exatamente. sistema de educação, que cada um tem a sua participação, todo mundo participa e aí a coisa funciona, né? O serviço de transporte ele tem um caráter semelhante, ele não é comércio como muitas vezes as pessoas pensam, ele é uma atividade meio transversal, atende a todos os setores, Sim, ele é o serviço essencial que garante que os demais serviços essenciais funcionem e que as pessoas cheguem a ele e precisa da participação de todos os entes para poder garantir esse funcionamento adequado. sim. Você está falando aí, estou me lembrando do doutor Eurico Galhardi, do saudoso nosso amigo aí, que ele falava nas palestras, no discurso dele, falava que o transporte coletivo é o sangue que movimenta o organismo da cidade, que se parar de circular o sangue, o organismo para. Se os ônibus pararem de circular o transporte público, a cidade para, não funciona. Então, que ele é básico. É, Inspirado nele, eu digo que se o transporte coletivo não funcionar, a cidade infarta, é isso, né? é Não faz sentido exatamente ter isso. serviço, mas que as pessoas não cheguem nele. Cada um que a gente expulsa por essa falta toda de recursos que o Brasil enfrenta e Uhum. sai do transporte coletivo, vai para o transporte individual, ele vai Sim, ocupar 17 vezes mais espaço sim, nas ruas, então nem um viaduto em cada esquina resolve isso. não. Ou ele vai com a motocicleta, que ainda assim vai ocupar mais espaço, vai ser improdutivo, e E vai vai ocupar colocar o em. espaço dos hospitais depois. Espaço dos É o que eu ia hospitais comentar. acaba com a mobilidade urbana, porque a gente fica assistindo os noticiários aqui matutinos. Olha, engarrafamento no Gatal. 90% dos problemas que a gente tem de engarrafamentos são causados por queda de motos. Sem contar que 90% dos assaltos são feitos por pessoal nas motos. Porque eles têm a mobilidade, conseguem a evasão rápida, Eu assalto, entra notei no aí no engarrafamento. Rio. Aham. Aqui em Fortaleza, até os atropelamentos São por são motos, mais mas causados por moto, né? é Mas assim, você tem um problema absurdo. a longo prazo, porque veja, além de você ter a pessoa se acidentando e indo parar no hospital, o que custa muito Sim, caro, veja exatamente. qual é o público principal. São pessoas em idade produtiva, jovens. Sim, Têm uma vida para contribuir com a Previdência e com a não, sua família, e ele vai se converter ou num dependente, ele vai, não. em vez de contribuir, vai passar a Ah, demandar, ou vai deixar, exatamente. vai falecer. Então, o problema de motocicleta, ele é tremendo, né? Sim, sim. A gente discute muito isso, é isso aí também. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema da tarifa zero. A gente começa a conversar e é interessante que todos eles estão entrelaçados. A gente, quando fala de Sim, tarifa zero, fala da questão social, fala de mobilidade, fala de tudo. Mas para a gente fechar, então, uma reflexão que você propõe no artigo é que a gente, em vez de perguntar quanto custa subsidiar o transporte para a população, tinha que perguntar quanto custa não subsidiar, né? Custa fazer, mas quanto custa não fazer? Isso que a gente aqui, a nossa equipe conversando, achou fundamental. Qual o preço de não fazer isso? De uma certa forma, já na nossa conversa aqui,
a gente falou sobre os impactos, sobre as oportunidades que são retiradas de pessoas porque não têm o dinheiro da passagem. Mas então, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouco sobre essa reflexão, para a gente chegar aqui ao final desse podcast e já vamos ter que marcar outros aí para desenvolver esses temas, que esse assunto fica para depois, isso é outra coisa. Acho que a gente tem muito aí para conversar e trazer aí para os nossos ouvintes, Dimas. É sempre muito bom falar contigo. Mas faz então essa reflexão, porque o que você colocou aqui é de filósofo, entendeu? Não é Vamos saber lá. quanto custa fazer, é quanto custa não fazer. Então vamos lá. É. Bom, primeiro, vamos sempre chamar, vai ser um prazer, como sempre é, né? Um privilégio poder estar aqui e a gente debater, a gente sempre aprende mais coisas e comunicação para o nosso setor, a gente já falou muito nisso Sim, aqui, é é essencial. fundamental. Muitas vezes a gente até está falando a mesma coisa e não entende, como você falou, né? Um Sim, preconceito, um pensamento anterior fica contaminando aqui a nossa, exatamente. o problema da comunicação. A provocação final aí, né, em vez de perguntar só quanto custa fazer, quanto custa o subsídio, quanto custa não fazer, ela é justamente nasceu por essa reflexão que eu fui desenvolvendo enquanto estava redigindo o artigo, Sim, né? Veja, basta a gente pensar qual é o principal problema, meio assim, unanimidade, quando você pergunta, né, das cidades do Brasil hoje. Quase sempre é relacionado à segurança, sim, né? E em grande aspecto, em grande parte, e de maneira relevante, o transporte tem um papel nisso, como a gente acabou de falar. Né? Uma pessoa que poderia desenvolver uma atividade, descobrir um talento e encontrar um caminho que às vezes ele salva a si e a toda a família, sim, quantos estão sendo impedidos de encontrar esse caminho por falta de mobilidade? Então, isso vai perpetuando esse ciclo, dificultando. A gente gasta muito mais caro com N outras coisas para tentar reverter isso e não trata ali no cerne da questão que vai fortalecer durante toda a vida, especialmente o início da vida, a capacidade da pessoa achar um caminho para si, que ela sim, mesma consiga se desenvolver. E vou dar mais um aspecto. Você tem essas questões que a gente falou agora, dos acidentes, a questão previdenciária, que a gente comentou também, sim, e tem um fato importante, muito relevante, que passa batido e a gente não percebe. Você falou dos eventos, falou dos equipamentos culturais no centro, e o próprio comércio. As sim, cidades que têm tarifa zero, o comércio bate recordes, porque sim, quando a pessoa circula, a pessoa gasta, aquilo dinamiza a economia local e sim, tudo isso é muito difícil de aferir, mas tudo isso acontece. A gente já tem esses dados, não é mais suposição, né, eu acho que pode acontecer. Não, você pode ir lá e aferir nas cidades onde foi sim. feito. Você vê essa atividade se ampliando, os empregos crescendo. Então, é um ciclo virtuoso que, ao invés do que a gente vive hoje, com essa lógica de que eu só vou botar uma linha se tem passageiro suficiente, emprestar de uma atividade comercial para uma atividade estruturante da cidade, ele não se aplica e causa essa dificuldade de se avançar que a gente vive no Brasil todo. Então, pô, Dimas, a conversa tá boa, a gente tem um limite de tempo aqui no nosso podcast. Vamos marcar outro dia, mas olha, foi muito bom conversar com você, e desenvolver, porque o tema de tarifa zero está muito presente. Eu vejo que muitas vezes ele entra mais como um argumento político, um argumento eleitoral, não diria político, um argumento eleitoral muitas vezes, e pessoas falam sem essa responsabilidade. Mas isso que a gente faz de analisar os exemplos que já aconteceram, discutir quais as reais fontes de custeio, ter parâmetros, ter dados, como você falou agora. Se fala muito de Maricá, mas você tem a Maricá antes e a Maricá depois da tarifa zero, tem a Caucaia antes e Caucaia depois. Então, você consegue medir esses benefícios, consegue ter testemunhos, ter exemplos de pessoas, fazer pesquisas com isso, não é pegar um ou outro que falou. O ganho de qualidade de vida, o ganho de produtividade. Você falou, uma pessoa que consegue sair para almoçar em casa e voltar, ter uma qualidade de vida melhor, certamente vai trabalhar melhor onde ele está. Então, é toda uma relação ganha-ganha, é todo um círculo virtuoso, né, que pode ser feito a partir de uma coisa que é simples. A gente já discute o SUM, né, o Sistema Único de Mobilidade, a gente discute várias coisas. Então, eu fico feliz de ver que era um assunto fechado, com preconceito. Acho que a pandemia
como um dos poucos benefícios que ela trouxe foi esse da acelerar essa discussão em torno da tarifa zero, né? Em torno da necessidade de subsidiar os sistemas todos de transporte. E eu vejo que a cada dia a gente consegue aprofundar mais e ter mais gente aí entendendo essa lógica e querendo participar. Então, muito obrigado por participar com a gente aí mais uma vez, pelos artigos que você escreve e por estar sempre provocando um debate que vai além do debate do empresário de ônibus, que a gente conversa muito dentro de casa, mas é muito bom poder levar para fora essas reflexões também. Então, no meu nome aqui, no João, de toda a equipe do Rio Ônibus, te agradeço aí pela participação. Paulo, eu que agradeço, já comentei, né? O privilégio é Sim, meu e o debate do empresário de ônibus, se ele não entendeu ainda que é o debate da cidade e não da empresa dele, exatamente. o empresário de ônibus já não deve mais estar entre nós, ele já ficou para trás, né? O debate hoje é da cidade. É da cidade. É o que eu sempre falo, a gente tem que debater que cidade a gente quer, que mobilidade ela precisa ter, qual o papel do transporte público, onde as empresas de ônibus participarão desse transporte e quem vai pagar essa conta. Eu acho que esse que é o nosso grande debate hoje. Então, Dimas, um prazer falar contigo. Pessoal, agradecendo mais uma vez a Dimas Barreira, presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus de Fortaleza, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Rio Ônibus. Agradecemos a você por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade, tarifa zero e tudo aquilo que envolve o transporte público. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.